Qual é, minha rapaziada? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas à Escola do Bovídeo. E hoje a gente está aqui com uma atração mais do que especial, um companheiro de muito tempo com a gente. Antes de mais nada, só relembrando e passando aqui a bola para o Lucas Almeida. Alô, Goiânia! E também para o nosso grande amigo e parceiraço, Marcos Anacleto. Salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo bacana? Vamos lá de papo já, né? Que Vamos hoje de tem papo? muita coisa, hein? Tem? De que será que é hoje o Quem será? papo? Quem será? Quem será que é? Então a gente vai falar hoje com um grande zootecnista, contemporâneo nosso, meio do Marcos de faculdade. Um cara que tem uma lida muito grande já no Brasil, conhece bastante os quatro cantos aí. E vem contar uma história muito bacana de vida, de superação e contextualizando com o nosso tema que eu vou falar depois de apresentar ele. Então seja muito bem-vindo, Gabriel Araújo Tormin. Obrigado, Alisson. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marcos. Que isso, o prazer é nosso aqui. Todo Fala, nosso. galera, né, que tá ouvindo e assistindo a gente aí. Então vamos lá, Gabriel. A gente vai falar hoje de um desafio que hoje você vive ele de uma outra esfera, de uma outra holística, vamos dizer assim. Mas tudo se resume ao que o Lucas falou bem nos primeiros episódios, né? De a gente buscar o pão nosso de cada dia, talvez longe de casa. Então, o nosso tema hoje, que a gente vai bater esse papo com o Gabriel, claro, com o Lucas e com o Marcos também, é sobre essa transição, né? Da parte operacional para a parte gerencial e gestão. Então, eu queria saber primeiro, Gabriel, o que te levou, o que você modulou a sua cabeça para seguir na produção animal e o que fez você dar esse pulo, né? Sair de Goiânia, sair de Aparecida, sair aqui da sua região, da sua família e ver esse desafio como necessário para a sua evolução profissional e pessoal. Vamos lá. Essa pergunta é muito mais a fundo assim, do que só graduação, né? Na verdade, da época de ensino médio, ou era a produção animal ou não era nada, né? Caramba. Porque eu não tinha outra dúvida. Foi quando eu optei por zootecnia, foi a minha única escolha, né? E consegui entrar na UFG. E desde aí, né, na faculdade, começou o processo com a vida de zootecnista, né? Com estágio lá dentro. E, falar a verdade, para ir embora, a necessidade faz o sapo pular, né? E pula, Então, e pula. E pula. E aí, por vezes, a gente pega pensando, cara, não é aqui que eu queria estar, mas era lá que eu precisava, sabe? Caramba. Eu tinha oportunidade de ir aqui pro Goiás, mas estava uma enrolação assim de um mês, não tinha resposta e tudo. E a oportunidade do Mato Grosso, um professor da UFG indicou, né? Que legal, né? Pro Luciano e pro Camilo na época, né? E foi aonde, com 3 dias, eu fui embora pro Mato Grosso contratado, né? Então, o que eu tava esperando aí 30 dias, em 3 dias foi resumido, Caramba, longe rápido. de casa. Né? E o tempo que eu tive foi de chegar pra família e falar assim, gente, tô indo embora. Vou ter que sair. E foi aonde começou a trajetória. Acho que, se for descrever da vida, né, o maior desafio da minha vida foi o Mato Grosso, né? E também, pareado isso aí, a maior experiência que eu tenho hoje, a carga de experiência que eu tenho hoje, pelo menos 70% é do Mato Grosso. Pessoal e profissional também, né? Principalmente pessoal, né? Por isso que eu falo, não era onde a gente queria estar, né? Mas é onde devia estar naquela hora, porque eu vi que eu não estava pronto, né? Para as experiências daqui. E lá que me criei, né? E aí, Marcão, o que você me diz dessa paradinha aí? Eu queria perguntar a ele até para entender também. A gente já chegou a comentar isso no nosso primeiro episódio também, né? Essa questão de você sair do seu meio aqui, da sua zona de conforto e, de fato, procurar algo, né? Onde tem oportunidade, de fato, né? Exato. E aí eu queria perguntar para você entender se nessa época você já tinha, não é o conhecimento, né? Mas você já tinha essa ciência que, pô, para mim poder crescer, né? Profissionalmente, talvez pessoal também, eu preciso abrir mão de estar aqui da minha zona de conforto, sair daqui, buscar uma oportunidade fora, crescer e quando for o momento certo, se der certo, a gente volta. Você já tinha Tempo? essa ciência, né? Que talvez poderia ser isso, ou não, você foi na correria mesmo? Compreendo a pergunta, eu acho assim, com a maturidade, hoje eu entendo que era o que eu queria e era o que eu buscava, mas a gente vai só com um sonho, pensando na cabeça que eu tinha lá. Né? A gente vai em busca de oportunidade de crescimento, mas com incertezas, né? A gente vai com medo, mas vai mesmo assim, né? E, na verdade, em busca de um começo. Essa é a verdade, né? E foi lá a abertura de porta de tudo tudo que eu fiz até agora foi lá que abriu a minha porta. Então, assim, compensou, exato.
Ô, Gabriel, você lembra qual que foi o ano? Foi 2019. E o município? Sorriso, no Mato Sorriso. Grosso. Cidadão, hein? Hoje, ou tem tempo já que eu não vou lá, mas assim, a última vez que eu fui tem 5 anos, cara, o Cidadão. É tecnologia, assim, de infraestrutura, né? Tô falando Sim. de infraestrutura de cidade, é uma cidade bem organizada, né? Toda planejada. Então teve, pelo menos assim, uma vantagem, você tava vindo para um lugar que, vamos dizer assim, tem uma assistência, vamos dizer assim, tem uma estrutura. Não é assistência não, mas é uma estrutura, né? Mas você tava ficando na fazenda. Na fazenda. E é interessante isso aí, né? Sorriso, por várias vezes, foi o maior PIB do Brasil em relação ao tamanho, né? De Populacional município e população, né? Mas, em contrapartida, você está dentro de uma fazenda, então você não tem muito contato com isso, né? Mas quando você vai para a cidade, por exemplo, o custo de vida acompanha tudo isso, né? O custo de vida para o trabalhor lá não é legal, sabe? É puxado. É puxado. Né? Então, isso é tem um lado positivo, mas vem também algumas contrapartidas. Eu acho que se fosse colocar no bico da caneta mesmo, talvez ir ficar na fazenda, se tivesse a oportunidade de você ficar na cidade, né, entre morar na fazenda ou na cidade, talvez não iria pelo custo de vida que teria na cidade. Vamos falar assim, salário, Inicial, né, não e teria qualidade como. de vida. Isso aí, não Iria teria passar como. apertado. Passa apertado mesmo, né? Porque o começo, né, Marcos, o Lucas e Gabriel, a gente entende que, felizmente ou infelizmente, eu vou falar pelo meu lado profissional, acho que do Gabriel, do Marcos e do Lucas, infelizmente o salário inicial não é aquelas coisas que a gente imagina, né? Sim. Só que a gente precisa, como o Gabriel falou muito bem, do primeiro passo. A gente precisa sair da nossa zona familiar, talvez da nossa zona de amigos ali, da zona de conforto, entre aspas, para dar esse passo. E esse passo só é dado, como o Gabriel falou, às vezes com medo, às vezes com um pouco de receio, o que vai ser, o que não vai ser, mas eu preciso ir para provar, eu preciso fazer acontecer, né? E nessa relação, Gabriel, como é que foi o seu primeiro pensamento quando você chegou na propriedade? Se você quiser até falar o nome, fica à vontade para o pessoal conhecer também. Acho que é uma fazenda conhecida, tinha um grupo de nutrição que a gente conhece bem, que é o grupo Nutripura, que atendia na época também, né? Sim. E como você puder comentar um pouco como é que foi a sua experiência de chegar na fazenda sem conhecer, entre aspas, ninguém, sabendo um pouco daqueles efeitos, você vai começar com um cargo já de semi-liderança, vamos dizer assim. Como é que foi para você esse início lá? O cargo, eu acho que eu estava ali no meio, né? Nem no operacional e nem na gerência, né? Tava num caso de supervisão. No tático. No tático. Boa. Isso aí. E aí, acho que a gente tem aquele receio de chegar e como vai ser recebido, né? Principalmente pela turma da fazenda, né? Que é quem a gente vai lidar e a gente... Diariamente. Diferentes tipos culturais, né? E diferentes personalidades, né? E aí, acho que o alívio maior foi chegar, né? Hoje eu vejo uma coisa boa. Eu lembro que eu cheguei na fazenda para começar a trabalhar no outro dia, né? Eu cheguei por volta de 10 horas da noite e já tinha uns maquinários quebrados. Então a turma tava tudo agarrada lá, né? Foi o confinamento estava restabelecendo, então tinha muito desafio, né? E eu cheguei nesse meio tempo aí e já comecei a agarrar com a turma ali e fazer acontecer aquilo ali. Então, acho que dali do começo, né, quebrei aquele gelo trabalhando já à noite e já começando com um pouco de respeito, que eu acho que é o fundamental aí quando você vai entrar novo, seja em qualquer trabalho, mas na fazenda a gente sabe que tem um peso maior, né, porque... igual eu falei, tem um nível cultural diferente, então você é respeitado ou a turmada passa por cima. Passa por cima mesmo. Então, acho que foi o legal disso aí, sabe? Chegar e já ir pegando no trabalho mesmo a alta hora, né? E você sentiu esse rapport? Você sentiu o pessoal já nesses primeiros dias já te respeitando por essa atitude? De chegar entendendo qual que era o seu lugar ali? É difícil, talvez, chegar entendendo, né? Mas chegar a entender o que você está... que foi contratado para fazer, juntar com seus ideais, com seu conhecimento, e ver a galera, ver o pessoal da fazenda já te respeitando pela sua atitude. Como é que foi para você esse mix, esse turbilhão de sentimentos e pensamentos no começo lá? É engraçado porque ninguém te fala, né? Você é novato, mas você vai olhando a feição da turma, né? E você vê que, às vezes...
a turma tá esperando, mas tá esperando alguém que às vezes não é da fazenda e tudo, né? Que não tem aquela mesma rotina deles, né? conhece. Então, eles estão esperando já com um preconceito formado. Bacana. Né? Então, eu vi ali no semblante deles, o respeito não começou ali, mas o gelo foi quebrado ali, sabe? Deu uma desarmada na turma para no dia seguinte começar a pegar ali. Entendeu? Então, eu achei uma coisa interessante, foi isso, sabe? No primeiro dia de trabalho, a turma estava toda desarmada para me receber, Legal. né? Para poder mostrar quem eu Deixa eu sou. perguntar pro Gabriel, já pedir para ele deixar uma dica. Para quem tá assistindo a gente agora, assim, qual dica que você daria? Porque isso a gente não aprende na faculdade. Né? Acho que em curso nenhum. Esse time aí, fala um pouco dessa sua experiência, assim, dessa parte, que você, não, se eu tivesse esse conhecimento, tinha me ajudado nesse comecinho da sua carreira. Ou você acha que não, tem que ter a vivência, você tem que fazer estágio, você tem que conversar com gente, você vai ter que mexer na área que você tá, porque a gente sabe que das áreas tem diferença, né? A avicultura é de um jeito, suinocultura é de outro jeito, bovinocultura de corte. De leite. Todo mundo tem um padrão diferente de lida, né? Se puder dar um conselho, né? Conhecimento a gente não consegue passar assim, a gente consegue aconselhar, né? Mas se vai seguido ou não É outros 500. mas eu indicaria passar por muito estágio, conhecer muita gente, ter muito relacionamento, né? Porque isso vai fazer total diferença lá no campo, né? Porque a gente sai completamente da nossa zona de conforto, dos nossos laços, seja de amizade ou de família, né? E estamos relacionando ali com pessoas que não têm o mínimo de emoção ou laço de vínculo, né? Um vínculo com a gente. Entre então, com você e com outra pessoa, sim. Então, a gente tem que estar realmente preparado, né? Com não totalmente preparado, porque eu não acredito que tenha como, certo? Mas que tenha um alicerce para você poder fazer a sua construção ali de vida, né? Dentro daquele espaço ali, para você começar a fazer seu caminho, sabe? Então, um pouco de experiência antes, correr atrás de estágio, né? Ter bom relacionamento com o professor. Tanto é que eu fui para lá indicado por um professor, né? Eu vi alguns episódios antes aí falando de networking, totalmente... Tem um peso muito grande, né? Totalmente positivo isso aí. Marcão, quando você teve essa experiência próxima do Gabriel também, dessa vivência dentro da fazenda, você conseguiu, pegando o que o Gabriel como acabou de comentar, o que você fala do que você sentiu, o que você fez e qual que foi a recepção do pessoal na fazenda? O Lucas também, quando teve essa oportunidade. Não sei se foi diretamente como o Gabriel e o Marcos teve, mas como é que vocês criaram essa relação de iniciar uma confiança de fato com o pessoal da fazenda? E qual foi a dificuldade que vocês tiveram? Né? Então, acho que no meu começo também, assim como o seu, tem esse expectativa, né, esse preconceito formado da turma. Então, às vezes pode ser, né, que com certeza são pessoal mais experiente da lida do que a gente que está chegando. Sim. Né? Teoricamente, você vai chegar na fazenda com, né, questão de hierarquia, de cargo, você vai estar acima do cara, o cara vai falar pra você, pô, esse cara recém-formado, o cara vai querer chegar aqui, já vai querer me mandando aqui, não sei Cantando o quê. E trem. E só uma pausa dentro disso aí, né? A gente chegando recém-formado, a gente é muito mais novo, né, em idade do que bastante da turma que tá lá dentro, com certeza. entendeu? Então isso aí também dá uma fortalecida no preconceito deles, Demais, só completando. Demais. Com certeza. E aí uma questão que eu via entre você estabelecer esse relacionamento com o pessoal, eu sempre enxerguei uma linha muito tênue, assim. Falei, cara, eu tenho que me aproximar do pessoal, dos colaboradores aqui, mas não posso ter um certo nível de relacionamento muito próximo, porque senão vai chegar em um determinado ponto, esse pessoal, como se diz, o que vai ter que ter de respeito, o pessoal fala assim, a amizade do cara passa a mão na minha cabeça se eu der uma errada aqui. Então eu enxergava muito isso aí, sabe? Eu falei assim, cara, eu tenho que me aproximar, eu tenho que mostrar de fato que eu sei, né? Trabalhar. Acho importantíssimo isso que você falou de questão de estágio. No estágio, né? É o momento que você tem que passar por coisas que a sua profissão talvez você não passaria, mas você tem que passar para quando você chegar nesses momentos, sei lá, você tem que fazer qualquer coisa, fazer uma cerca, cavar um buraco.
Você tem que saber fazer isso aí, porque como é que você vai cobrar de uma pessoa... Pelo menos por cima. Vai querer chegar conversando grosso com o cara fala, mas você nem sabe fazer isso aí, né? Às vezes o cara não fala, mas ele pensa, com certeza. Fala, tá com vontade de falar aí, não, pode falar. Não, Fala, é exatamente isso. No estágio, acho que ninguém chega no estágio para trabalhar já supervisionando alguma coisa assim. Então a gente vai realmente para trabalhar no braçal ali, no que seria o operacional de fato, né? E eu acho que faz total diferença você saber o que cada funcionário, cada etapa da empresa, né? Seria hoje vendo do lado da gestão e tudo, a gente vê os processos, né? E o significado de cada processo daquele ali para a gente poder, pelo menos, saber falar com a pessoa conhecendo o assunto, o que ele vive ali, né? Sim. Então a gente tem um pouco também daquela informação que eles têm ali da vida toda ali dentro, sim, né? E você, Lucas? Eu sempre tive uma dificuldade nos trabalhos que eu tive por causa da minha aparência, né? Eu formei com 26 com um cara de 18, né? Então, assim... Conservado no formol? Não, conservadíssimo. Díssimo. Na genética indígena. Mas, assim, então, é difícil a pessoa olhar pra você e falar, se esse cara, o cara de 18 anos, o que esse cara vai me ensinar? Né? Então, assim, você sente o impacto, né, na hora de ser... Então, assim, como que eu resolvi essa questão? Mostrar o conhecimento que eu tinha. Bacana. Né? De passar credibilidade de outras formas. De outras formas. Uma coisa que eu quero dar uma dica aqui, que tá na minha cabeça pra não esquecer, assim, ó, até o jeito de você se vestir é muito importante, cara. Se você tem que estar atento, né, com qual que é o tipo de vestimenta de onde você vai trabalhar. Se é country, cara, você tem que ser country. Tem que vestir camisa xadrez, tem que vestir bota, cinto. Então, assim, eu não sou muito dessa pegada. Eu também não sou tão country. Mas, também. cara, Mas trabalhei 10 anos desse jeito. Camisa necessário. Xadrez, calça e bota, né? Aí como que eu mostrava o conhecimento? Porque eu, como consultor, né? Eu vou falar que a servida GA era consultor, um consultor, né? Então, assim, não dá para sentar o cara numa mesa e falar, vou começar a despejar conhecimento aqui. Não tem o cara já começa bloqueado. Arrepiar. Você tem que pegar o cara, colocar num ambiente que ele está acostumado. Se é um motorista, entra dentro do caminhão do cara, fala, mostra como é que você faz. Aí ele vai te falar como é que é e você vai mostrando o que você conhece, né? Sim. Vai pautando as coisas que ele tá falando ali, vai pautando em cima dos assuntos dele e vai puxando os assuntos. Agora você vai mudar. Agora, um exemplo da automação, essa ficha aí, cara, tá vendo? O trabalho que você vai ter aí, você vai ser mais fácil. Já vai abrindo a visão do cara, você vai tendo o respeito dele através do conhecimento. Sim. Na hora que ele sentar na mesa, ele já tá muito mais aberto. Muito mais aberto, né? Para te ouvir, né? Porque ele já entende que você tem um conhecimento que ele vai esperar receber, né? Então que é positivo para os dois lados, inclusive, né? Positivo você também aprende sempre com o cara na ponta de... Né, com todo respeito ao pessoal, mas com a ponta operacional, cara, todo dia você aprende alguma coisa diferente. Todo dia. Exato. Seja com um cara dentro do caminhão, seja um cara acompanhando a produção de uma cerca, né, finalização de um mourão, alguma coisa nesse sentido. E você vê também onde que ele dá valor, né? Assim, principalmente o proprietário, né? O pessoal chega, como é que vai ser aqui? Não vamos sentar aqui. Não, peraí. Deixa eu conhecer primeiro sua fazenda, me mostra. Deixa o cara falar que ele vai expor todas as dores dele. Aí você vem coletando aquelas dores, depois você vai... afunilando ali, né? Aí você vai dando as opções para sanar aquilo, né? Então, você falou para mim aquela hora que o seu problema aqui é esse. Não, então aqui nós vamos solucionar. O cara vai ficando muito mais satisfeito e fala, o cara é bom, cara. O cara sabe. Sim. Né? O cara veio para resolver meu problema. De fato, ele vai resolver. E rapidinho, pegando aqui, pessoal, isso aí é utilizado para todos os ambientes dentro do agronegócio e negócio como um todo. Você conseguir escutar e o cliente, o seu gerente, o seu CEO, o seu diretor da sua empresa conseguir te falar, de fato, escutar, deixar ele falar primeiro. Você consegue resolver muita coisa dentro de uma fazenda, dentro de um negócio, dentro de um processo, apenas escutando a dor da pessoa, seja processo de vendas, processo de organização interna, processo de RH com pessoas. Normalmente você consegue escutar. Se você tiver esse dom, se não, comece a treinar, porque vai te ajudar muito isso profissionalmente e pessoalmente.
você consegue escutar mais, assimilar mais a realidade do cara e começar, aí você com ele organizando os pontos de correção, né? E não sei se o Marcos quer acrescentar alguma coisa, o Lucas. Eu ia perguntar pro Gabriel quanto tempo foi nessa parte operacional e esse início de migração, o que brilhou os seus olhos para que você começasse essa parte mais de gestão, de gerência, subindo hierarquicamente dentro da propriedade rural e posteriormente no mercado de trabalho? Na verdade, hora nenhuma me brilhou o olho a primeira vez. Aí é loucura, ué. Eu tô falando a verdade. Sério mesmo? Com 7 meses, bateram na porta, falaram, ô Gabriel, tinha uma rotação muito grande de funcionário. Turnover lá. Com 7 meses chegaram e falaram assim, Gabriel, eu acho que você vai dar conta do cargo de gerência, o que você acha? Do nada, assim. Jogar no seu colo. Eu falei assim, não quero. Falei, mas como assim? Você falou na moral? Falei. A primeira vez eu recusei. Assustou, então. Aí eu falei assim, cara, era uma coisa tão grande, né? A gente tá falando de um recém-formado, um confinamento de 12 mil de capacidade estática, né? Rodando aí por volta de 30 mil cabeças no ano. Caramba. Né? Tinha rastreabilidade, uma equipe enxuta, né? Eu lembro que prestando de animais aí, por exemplo, a gente tinha 3 vaqueiros, né? Então, assim, era uma equipe muito enxuta, contando comigo tinha 8. Né? Então, abaixo de mim, 7, 3 era vaqueiro, né? Pro operacional ali, limpeza de coxo, limpeza de bebedouro. Produção de ração, tudo isso era 4, né? Sendo que 2 era tratador. Né? A gente sabe o que é a rotina disso aí. Né? Então, eu assustei e falei assim, não dou conta. Não, eu assumi, eu falei assim, eu não dou conta, mas eu sabia que era receio, né? Eu falei assim, eu tava com medo, essa é a verdade. Né? Ser pego de surpresa assim, sem nenhum treinamento, né? E aí, falou, não... O próprio diretor falou, não, eu acho que você dá conta e eu vejo que a turma te respeita. E aí foi aonde eu falei, não, por agora não, se tiver uma oportunidade mais para frente, às vezes eu aceito, né? E pouco depois, 9 meses depois, 2 meses depois disso, né, 9 meses dentro da empresa, surgiu a mesma oportunidade de novo. Seu bebê gerente, Gabriel. Já tinha saído, né? E aí foi onde eu falei, rapaz... Já tinha plantado a semente, agora já tinha germinado. Já tinha germinado. E aí, assim, na verdade foi um processo onde eu fui assumindo sem ver, sabe? E como é que tava a sua cabeça? Você vai continuar, mas como é que foi a sua cabeça nesses 2 meses aí? O que você pensava quando você chegava em casa para descansar? Às vezes nem descansava, que eu sei que não descansava, virava a noite trabalhando, eu sou prova disso. Então, na verdade, não tive tempo para pensar isso, porque, igual eu falei, foi acontecendo naturalmente, isso foi passado para mim naturalmente, mesmo eu recusando, né? Não teve a mudança de cargo, mas aquilo ali eu fui assumir. Foram passadas, sabe? Quando eu vi, eu tava sozinho, né? Fazendo tudo. Então eu já tinha assumido sem querer. Né? Então, e não recebia para isso ainda. Não tinha sido oficializado bicho, nada. É cavalo de trabalho mesmo. E aí, assim, hoje, com a visão que eu tenho, a maturidade que tem, treinamento de gestão e tudo mais, eu vi assim, um líder tem que ser transparente, né? E eu tinha um relacionamento muito bom com todo mundo, de transparência, né? E de simplesmente chegar, e uma coisa que eu vejo bastante diferença, é ter um diálogo bacana, né, com a pessoa, e você explicar os porquês daquilo, né, não só chegar e falar, olha, esse bebedor aqui tá sujo e a gente combinou aqui de lavar 3 vezes por semana e você não limpou, né, você chegar pro funcionário, né, o serviço geral, né, e falar assim, olha, isso aqui é importante, a gente sabe aí que o boi vai sair com 22 arrobas e se você fizer isso aqui certinho vai sair com 23, ele vai se sentir importante e a função dele valorizada. Legal. Sabe? Então eu sempre tive isso, mesmo sem ter treinamento nenhum, né? E uma transparência, a turma sabia sabia até quando eu acordava mal-humorado, nem todo dia a gente tá bem. Né? E o funcionário analisa a gente mais do que a gente analisa eles sabem tudo da gente, sabe? Essa é a verdade. E aí foi passado isso, né? Não fiquei muito tempo, né? Após essa transição e essa mudança, eu saí com 1 ano e 3 meses da fazenda, né? Já sentia por algumas vezes que ele já não estava me cabendo mais, algumas insatisfações, e posteriormente... Que acontecem, né? Que acontece. Claro. É como se fosse uma fase de videogame, né? Eu tinha passado aquela fase e não aceitava, sabe? Como é que uma coisa para mim que fazia sentido hoje, depois para mim tinha perdido um pouco do sentido, né? Então eu estava digerindo aquilo ali um pouco com a imaturidade que eu tinha na época. Né? E aí foi aonde eu comecei a errar, né? Com todo desgaste, todo cansaço,
igual eu falei, tinha uma equipe enxuta, não Muito tinha enxuta. com quem revezar, né? Não parava ninguém. E eu É estava você, assumindo né, e absorvendo toda aquela responsabilidade. E aquele operacional também. Por várias vezes eu me pegava tendo que ajudar no operacional, né? E aí foi aonde eu comecei eu via que eu estava no computador, de repente eu acordava 1 hora depois, eu não sei se era desligamento, se eu desligava, se eu dormia na frente daquele computador, mas eu não... Né, tava no meio da função, errar coisa que eu fazia todo dia. Foi um fato engraçado, né? O que fez eu tomar a decisão, chegou Lera Boitel, né? E rastreado, né? Para quem conhece a certificação, é um brinco Sisbov aí. A gente vai deixar embaixo né, depois. que, Não pode falar, Gabriel. habilita a fazenda a mandar a carne para Europa, certo? Resumidamente é isso. E aí chegou uns animais novos, eu tinha que brincar com o nome do proprietário, e eu chamei brinco errado ali na boiada toda. Né? Então teve um trabalho, um retrabalho de retirar, passando boi por boi, né? Tirar aquilo ali do sistema e depois ter que brincar de novo. Foi onde eu cheguei e falei, olha, pra mim deu. Eles falaram, mas o que é isso, Gabriel? Do dia pra noite assim? Eu falei, olha, eu prefiro do que me tornar um mau funcionário. Eu não tô satisfeito de ter errado. Você imagina a sensação de você fazer uma coisa muito grave, né? E ele falou, não, calma, é um erro, não. E era rotineiro pra você aquilo lá. Você sabia todos fazer. Os dias, e fazia muito bem, inclusive. Né? Todos os dias. E assim, eu sempre tive o pé ali na roça, né? Então, para mim, a parte do operacional, quem teve um contato comigo até de antes, Sim. né? Passei para a parte da supervisão, mas eu também mandava bem ali no operacional, sabe? No cavalo, no gado, então no laço, né? E foi uma coisa frustrante para mim. Essa foi o ponto de partida, eu falar assim, olha, chegou a hora de eu voltar pro Goiás. Sabe? E aí foi onde eu saí do trabalho e voltei para Goiás, para perto da família, né? Claro que eu alonguei, depois desse 1 ano, 3 meses, eu fiquei mais 1 mês ali treinando a turma que veio, certo? Eu me dispus a isso aí. Bacana, e depois eu voltei pro Goiás. Até na época a gente conversou, pessoal, e eu falei, caramba, Gabriel, mas você vai ficar aí mesmo? Eu falei, vou, cara, acho que independente de qualquer coisa, eu tá insatisfeito comigo mesmo, com o local, é uma questão para mim profissional e de honra. Lembro que o Gabriel me contou isso aí. Não sei se o Marcos quer comentar alguma coisa. Por favor, Marcão, fica à vontade. Eu queria voltar lá atrás um pouco, a questão que você falou da relutância e o anseio de aceitar a vaga, né? Você acha que o principal fator disso aí depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso aí, se for interessante, era uma questão pessoal sua, do momento ali, você falou, cara, eu acho que não é bacana, não assumir uma função dessa, de repente não estou preparado. Ou você acha que era questão do ambiente ali? Você fala, cara, se eu assumir essa função aqui, nesse ambiente que eu tô aqui, é problema. Não, bucha. Não vai ser bom. Como é que você enxergou esse, assim, o principal motivo que às vezes fez você ter anseio? Com sinceridade, né? A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, mas era o meu valor pessoal da época, né? Eu era imaturo e não queria mais. Eu já me sentia sobrecarregado e não queria mais uma responsabilidade. Eu sentia que eu estava cheio e que eu não daria conta de um próximo passo. Certo? Eu sabia disso, né? Eu falei assim, eu vou assumir e não vou dar conta porque é uma responsabilidade muito maior, né? Então eu tive medo também, claro, né? Mas para não assumir mais responsabilidade eu recusei, tá? Eu queria continuar ali na zona de conforto do que eu já estava acostumado todo dia. Eu não estava pronto para dar o próximo passo. Então foi isso aí que eu senti hoje na análise que eu faço do Gabriel ali de 2020, na época, né? Bacana. E esse foi o principal desafio que você teve, você acha? O principal ponto de dúvida que você teve entre passar de fase no videogame ou passar a sua fase profissional para uma parte de primeira gestão ali? Porque é uma gestão inicial também, né? Se você pensar numa gerência de confinamento, mesmo com um volume importante, 30 mil cabeças, né? É uma gestão inicial, porque hoje você já está em outro patamar de gestão, certo? De gerência, né? Acho que assim como o Marcos, assim como o Lucas. Então, esse primeiro passo, você acha que foi o principal desafio? Foi esse que o Marcão comentou, que você respondeu sobre um pouco de receio e medo pela carga de responsabilidade? Acho que principalmente não ter sido preparado, sabe? Não busquei, não tinha como eu Tinha buscar, tempo? Tinha tempo? Não. Depois que a gente faz treinamento de gestão, a gente assume aí
que tempo a gente faz, né? Por exemplo, para ir ao médico. Eu sempre falava, cara, não tem tempo de ir ao médico, mas a gente pode parar ali, né? 2 horas do trabalho e falar assim, não, hoje eu vou tirar 2 horas do trabalho, aconteça o que aconteceu, eu vou deixar minhas tarefas passadas para a turma e vou para o médico. É uma necessidade, né? Então é uma Com urgência. certeza. A gente tem que tirar o tempo. Então isso é moldado. Mas naquela época eu assumia que não tinha, né? Essa era a minha frase. Não busquei nenhum treinamento e não tive nenhum treinamento para assumir aquilo ali, né? Então, é como se fosse uma prova. Chegar ali com um assunto que você não teve e falar assim, resolve aí. Cara, se você tiver a opção de recusar, né? Eu acho que ninguém vai meter a cara ali de Vai Do não. nada gratidão, vai, né? Vai não, vai. Quer comentar alguma coisa, Lucas? Fica à vontade. Então, nesse desafio ali, Gabriel, beleza, peguei essa primeira responsabilidade mais gerencial. E aí você comentou que teve uma transição. Então, você saiu da fazenda e voltou para o estado de Goiás. Como é que foi essa vinda? Pelos locais que você passou, não precisa nem ser nada específico, mas nessas passagens que você teve, talvez num cargo já não só operacional, né, de mais de gestão, pelo cargo que você adquiriu, pelo conhecimento que você adquiriu no Mato Grosso, e para onde você iniciou sua jornada há 1 ano atrás, que a gente comentou que hoje, de fato, a gente está numa empresa que tem uma... Pode falar o nome, né, Lucas? Fica à vontade para falar, comentar um pouco da sua realidade hoje na Biox. Para esse cargo, de fato, agora de consultoria / gestão. O que você me fala desse processo pós-MT, pós-Mato Grosso? Bom, cheguei a comentar, né? Nem todos os passos que eu dei, às vezes eu estava consciente de que era aquilo que eu queria, né? Mas durante a trajetória eu me deparei com situações que eu precisava passar, então o jeito ou era encarar ou desistir, né? E já no meio do processo, né? Quando você já está dentro de uma empresa, por exemplo, você provavelmente vai prosseguir, né? Desistir às vezes não é opção. Não é Exato, opção. não é opção. Sabe, Né? conhecer você não é mesmo, com certeza. Você assume dívidas, né? E uma vida financeira que você precisa também receber. Com né? certeza. Então, isso, quando você pensa em desistir, você pode ter certeza que é um fator que vai pesar bastante. Você vai Os boletos repensar gritam lá, tudo. não desiste não. Me para aqui! Os É, boletos falam, exato. desiste não. É exato. E aí, voltando do Mato Grosso, eu falei, cara, eu vou terminar esse restinho de ano, né? Não vou assumir alguma coisa agora, não tô legal. Né? Cheguei, não consegui ainda dormir, né? E o legal é psicológico mesmo, você acha? O psicológico, né? Não conseguia dormir. A rotina que eu tinha no Mato Grosso, estando em casa para descansar, eu mantinha aquela rotina dentro de casa. Não conseguia desligar. Esse negócio é seríssimo. E aí eu falei, vou mexer com alguma coisa que eu goste, né? Claro que eu fui pro cavalo, passava o dia inteiro no rancho ali, dava uma laçadinha. Falei, vou terminar esse restinho de ano. Era final de 2020, né? Por volta de outubro, novembro. Falei, vou ficar tranquilo. Quando for janeiro, eu saio pro mercado de novo, né? Vou procurar alguma coisa. Quando deu ali os 15, 20 dias, eu mexendo naquele negócio de cavalo, me ligaram. Falaram, tem um confinamento pra você ir. Eu falei, olha, eu não tô querendo não. Eles falaram, mas tá precisando. Eu falei, rapaz, não fala isso pra mim não, né? E eu já fui ali, fui procurando saber. Eles falaram, não, Esse era onde, pertinho Gabriel? de casa, em Itaguari. Itaguari. Né? Aí eu falei assim, pertinho de casa. Não, mas eu não quero, não. 140 km. Gabriel, mas não quero, não. Falei, rapaz, é que eu não tô querendo. Eu queria descansar esse final de ano. Aí eles falaram assim, mas é tão perto, você pode ir o final de semana. Eu falei, rapaz, eu vou então. Foi assim. E aí eu fui. Né? Cheguei lá, fiquei o período de experiência, os 3 meses, né? Na verdade, 4. Eles, final de ano eles não assinaram minha carteira, assinaram dia 1 de janeiro. Né? Então, aquele tempo ali eu fiquei recebendo a diária. Dia 1 de janeiro eu assumi a responsabilidade ali realmente do período de experiência. Então, o período deles me analisarem foi um pouco maior e o meu de analisar a empresa também, porque o período de experiência é isso. Né? Para você assumir um compromisso aí. Você fala pra câmera, pessoal, isso é legal. Né? Para você ter certeza e para a empresa ter certeza, né, daquilo que está fazendo, né? Porque é um vínculo que um depende do outro, é uma via de mão dupla, não é unilateral, né? Então, eu acho que é bacana você curtir esse momento e explorar o máximo que for possível daquele período ali, né? Você saber onde são os seus limites, onde você pode chegar, né? E o empreendedor ali, o gestor, da mesma forma, tá? Um Conhecer você mais, né? Hoje vai estar o podcast das dicas do Neguinho. Vou dar mais uma dica então aqui. Então solta pra câmera lá, Neguinho. Pelo amor de Deus, gente. Vocês vão procurar um emprego, vocês têm que procurar quem que tá te contratando. Se é uma empresa, procura. Hoje tem LinkedIn,
tem Instagram, tem o bendito do Google. Então, assim, o que o Gabriel tá falando, assim, ó, é pra depois que você já tá dentro do emprego. Mas antes, cara, vai preparado, porque se as suas ideias não baterem, não forem andarem junto com a da empresa, cara, logo vai ter um atrito, né, ou do patrão ou seu com a empresa. Então, assim, é o que o Gabriel tá falando, os 3 meses é pra você testar, né, se aquela empresa que você tá nela são os mesmos princípios seus, né, se... os valores dessa empresa são os mesmos valores. Não adianta trabalhar numa empresa que tem os valores e os princípios diferentes do seu. Não vai dar certo por um longo prazo, né? Vai ser curto prazo ali. Vai ser curto prazo. Isso, assim, é claro, né? Tirando os mercenários aí, aí tá tudo bem. Aí tá tudo bem, tá tudo bem. Não é o perfil. Mas, gente, o mínimo, cara, você vai fazer uma entrevista, pesquisa a empresa. Pesquisa a empresa para ver se realmente... Se você tiver alguém que já trabalhou lá, melhor ainda. Liga para ela, faz um call. Pode continuar. Antes que eu completar, só pegar... eu achava que era besteira, tá, Lucas? Acho que talvez vale para todo mundo aqui. A tal da missão, valores e visão da empresa. Eu achava que era um pouco besteira isso. Depois que eu caí para dentro, de fato, do mundo corporativo, eu vi que é necessário porque casa, de fato, com seus princípios. Você saiu do tático, tá no... Tô no... Pô, me conta, qual que é o próximo nível? Depois do tático, esqueceu? Estratégico, pronto, eu tô no nível estratégico. Continua, Gabriel, obrigado. E vice-versa, né? A mesma forma que que você vai procurar saber da empresa, a empresa saber da onde é a referência, né? A referência, o Gabriel da onde tá vindo. Dá uma ligada ali no antigo trabalho, né? Puxa uma referência e se você plantar coisas boas, né? Você vai ser bem recomendado. Você vai ser bem sucedido aí. Com certeza. E não me dei bem com os valores, tá, da empresa, os meus princípios, né? Não deu certo. No último dia do período probatório, né? A experiência, os 3 meses de contratado, né? Falei, olha, eu queria ser dispensado, né? E essa fazenda era atendida pela Nutron, né? Eles chegaram para mim e falaram assim, você vai sair mesmo? Né? Respeitando o cliente que eu tava, né? Falou, você vai sair mesmo? É definitivo? Eu falei, hoje é meu último dia, eu tô indo embora. Ele falou assim, então me passa seu contato que eu tenho um lugar para você ir, né? E de lá eu já fui direto para Rio Verde, aonde eu fiquei até dia 31 de março de 2024. Recente. Né? Isso, recente, coisa de 1 ano. Fiz 1 ano agora na Biox, né? Bacana, parabéns. E aí, foi o divisor de águas, né? Até então eu já estava na gestão, mas tive a oportunidade de, em Rio Verde, ter um acompanhamento com uma psicóloga, né? E um treinamento para gestor. Profissionalizado em líderes. Tá? E foi a própria empresa, Gabriel? A própria empresa proporcionou isso aí para mim, né? O treinamento. É ótimo. Certo? E aí eu entrei com um preconceito. Claro, Entrou? né? Entrei. Eu achava que ela não ia conseguir entender como funcionava a minha cabeça, né? E é muito estranho, né, esse divisor de águas que eu falo, né? Eu fui entender que um líder tem que primeiro se conhecer, né? E você pensa o que é você entrar na sua privacidade, né? E o principal, né? O mais difícil do líder, né? É você não é você reconhecer o que você faz de legal, o que você faz bem, né? É muito contrário. Você vai trabalhar aquilo que você faz mal ou que você não faz, né? Então isso aí vai a essência, né, de cada um. A gente chama essência porque tem gente que fala é meu gênio, né? Eu não consigo mudar. Isso é mutável e treinável, tá? Basta querer. Basta querer. E isso é o principal, tá? Então você reconhecendo basicamente um problema de fazenda, né? Você reconhece o que é o problema para você sanar o problema e você está falando como pessoa, né? Então a essência do Gabriel é um executor, né? E aí a explicação do Mato Grosso, né? Transparência e tudo mais. E eu tinha ali uma coisa de liderança nata. Pô, legal. Então, assim, sem identificou isso? Identificou. Caramba, né? E eu bacana. não acreditava tanto que era capaz de alguém poder decifrar isso na gente. Né? E aí, os problemas, né? Organização, né? E aí eu vou lidar com aquilo ali, tudo que eu, né, odiava. Né? Simples assim. Você pensa pra mim, eu chegar, se você falar, Gabriel, vamos ali, eu não tive preparação nenhuma, mas eu tô pronto, vamos lá. Né? É diferente de um planejador. Né? Ele precisa planejar para ele ficar... Falar, não, eu tô pronto agora. Né? Não, eu não. Eu sou assim, se me convidar, assim, vamos sair daqui agora e ir pra tal lugar. Eu falei, cara, eu já recuso.
Não, no Na meu, lata. no meu cérebro vai estar programado para isso. Isso. Se não tiver uma programação... Organização. Cara, assim, não, nem que seja programação. Não, vou sair do podcast, aí a gente vai para um bar. Aí sim eu gosto disso aí. Minha essência é essa, né? Você também, Marcão? Não, acho que eu sou mais Executor, por exemplo? aberto. É. Eu vou deixar depois aqui embaixo uma relação bem breve sobre isso. Eu lembro que eu vi uma vez que era tubarão, águia, que tinha algumas referências. Lobo e gato. Lobo e gato. Depois eu vou te contar aí um pouquinho depois. Vou deixar no off, depois a gente comenta. É o quadrinho lá? É um que quadrinho, tem os exatamente. 4 perfis lá? Isso. Então eu vou deixar aqui embaixo porque... É o disque? Esse é o disque? Eu não Pode sei se ser, é eu não o sei disque. o nome dessa referência. Vou deixar aqui. Pode falar. São alguns testes. Tem vários, tem uns 2, 3 aí que são seguidos, porque tem maior assertividade, né? Mas é basicamente isso, você traçar o que é o perfil daquela pessoa. Né? E você não burlar as perguntas, né? Porque isso é exatamente essencial. o tempo... Exato. Eu já burlei, não vou negar. Então, Eu já não, burlei já. e responder rápido e com sinceridade ali pra você ter um... E ela vai saber que você tá Vai, mentindo, tá? sabe. Pelo tempo de resposta, ela vai falar, não, tem algumas características do perfil que são contraditórias. Por exemplo, o Gabriel ser executor aí, né? Tem a Que tá pegadinha. pronto pra tudo e planejador, né? Que eu vou ter uma organização muito boa. Ela vai falar, peraí, você burlou pode. isso aqui porque não existe essa característica. Não tem As como, duas não características tem como ser é os dois, incompatível. Né? Então, ela vai saber, né? Eu vou deixar uns links aqui embaixo que é interessante que algumas pessoas, eu, por exemplo, fui ter contato com isso na época profissional. Então, se eu conseguir ajudar vocês que estão iniciando, até os próprios profissionais que estão nos escutando também, vale a pena ter um contato anterior de ter esse desafio numa entrevista ou num bate-papo com o gestor. Pode falar, Lucão. Terceira dica, né? A terceira Dá mais dica. uma dica Então aí. fala mais uma lá. Eu fiz também curso, né, quando estava começando a parte de gestão, né, assim, começando a liderar pessoas, né, fiz de gestão, até aprender a ver perfil, né, fazer os dias, cara. E você vai, eu fui trabalhando e falei, não, agora eu sou o bichão. Cara, apanhei, cara, contratando gente ruim. O que eu tô fazendo agora? Contratando alguém de RH com muito mais capacidade, né, e focado naquilo. Cara, tá me trazendo pessoas ótimas. Né? Meu problema, né? Acho que tinha um feeling bom demais. Bom demais. Contratava por feeling. Na hora que a pessoa vai começar a trabalhar, desempenho baixo. Cara, agora pus uma empresa para contratar. Cara, ó, qual que é o perfil que você quer? Ele traça um perfil e vai buscar o profissional daquele perfil. Né? Headhunters, né? E Gabriel, que dentro desse assunto que eu acho que é muito pertinente hoje na sua transição, se quiser voltar a falar um pouquinho da sua época de Rio Verde, acho que é interessante, mas como que você vê esses mecanismos e essa parte de desenvolvimento pessoal, profissional, como é que você talvez desenvolveu isso para você e as pessoas mais próximas no seu trabalho e o que te fez... Em relação à capacitação, como é que você evoluiu para estar hoje na Biox também depois? Pode contar na sua ordem cronológica, fica à vontade. Aí entra o divisor de águas que eu falei, que realmente pesa um pouco a história. Né? Aí sim eu estava fazendo gestão de verdade. Né? Estava compreendendo aquilo que estava fazendo e principalmente traçando os perfis dos colaboradores, né? Para saber. Né? Às vezes a gente... conhece alguém que tem um potencial de crescer, mas aquela pessoa não quer crescer, né? Então, o valor pessoal dela não está condizendo com aquilo que eu quero para ela, né? Então, comecei a fazer gestão de verdade a partir daquele momento, certo? E aí, a minha vida pessoal também melhorou muito, porque com o treinamento para líder, né? Existem livros, existem filmes aí que são motivadores, né? Eu aprendi que na liderança a gente tinha que assumir totalmente a responsabilidade ou puxar tudo, né, para nossa zona de manipulação ali, né, trazer o mais próximo, né? Então a gente Onde para você de culpar. pode botar a mão mesmo, né? Exato. Então a gente para de culpar, fulano não lavou aquele bebedouro hoje. Então eu vou falar o que eu podia ter feito para isso não acontecer, né? Então eu paro de culpar o externo, né? Então eu vou assumir uma culpa de uma coisa, né, que e o líder vai ditar, né, o ritmo, certo? Do que vai funcionar aquele operacional ali. Quando a gente fala em operacional e gestão, né, parece muito distante, mas são totalmente dependentes, né? Existem ferramentas aí, o Lucas sabe bem do que a gente tá falando, o Marcão, né?
o Alisson, existem ferramentas, mas que para a gente fazer gestão, mas elas não funcionam sozinhas, né? Se não tiver alimentação de dado e participação constante do operacional, né? Não tem gestão. Essa é a verdade. Né? Não Se você quiser falar não, se eu for falar não, cara, tá liberado aí. Que tá com vergonha, moço? A escola é do bovino ali, ó. Do bovino, não tem jeito. Só ele que manda no negócio. É só ele aí. que manda. Não, é isso. Tem N, né, no mercado. Né? E a gente sabe que é totalmente interligado e que o líder é muito próximo. Hoje, na consultoria, né, eu vejo, por exemplo, que um gestor que está presente, não precisa ser presencialmente, que tem uma fazenda, por exemplo, a 600 quilômetros. Ou já tem né? inúmeras ferramentas que ele consegue acompanhar. Exato. Né? Vamos dizer assim, tem ferramenta já com all time. Mas a maioria, menos um, vamos falar assim, menos um dia. Então ele consegue saber o que aconteceu ontem, fácil. E por ligação, WhatsApp, contato com quem está no operacional, né, ele fazer uma fazenda rodar muito bem. E às vezes alguém que está dentro do negócio não consegue ter a mesma assertividade, né? Justamente por essa proximidade e alinhamento, né? Que está o operacional e a gestão da coisa. É legal que você viveu os dois momentos, né? Você viveu lá dentro, no D-1, né? Que você acabou de falar, de estar no dia a dia, talvez naquele processo avassalador de estar na operação, todo dia ter que matar um leão por dia, 2, 3, 4, 5, e não ter tempo para gerir. E hoje, sábado, né? A gente batendo um papo, conversando aqui, você consegue analisar, por exemplo, alguma das suas fazendas, como é que tá alguns índices na palma da mão, numa ligação, num bate-papo, né? E conseguir pegar, acho que uma coisa que eu sempre senti, estando ali no operacional, dentro da fazenda, né? Eu falava, não deu para fazer. O gestor fala, mas como não deu? Né? Então, hoje eu converso, por exemplo, com a turma da fazenda e falo assim, por que não faz assim? Eles vão me falar as dores deles, né? E eu vou conseguir tratar. É aquilo que você falou, né? No começo do bate-papo, né? Porque o diálogo entre gestão e operacional é muito importante, né? Para você saber, às vezes realmente não tem como e você está cobrando uma coisa que não tem como, né? Então, eu senti isso lá no operacional, quando eu tinha dificuldade de falar por que eu não consegui de fazer alguma coisa, né? Hoje eu sei que um Gabriel e mais 7 funcionários não dava conta realmente de fazer tudo que queria, né? E eu queria mesmo assim, tentava fazer e foi aonde, né, eu me desgastei um pouco, né? E hoje eu consigo analisar e falar, olha, talvez precisa de um funcionário mais aqui, né? A gente saber, né, de acordo com o tamanho de rebanho e tudo mais, sanar aquilo ali. Esse contexto aí, Marcão, tem alguma coisa que você viu, que o Gabriel comentou, já conhecendo ele a longa data, como a gente conhece, que você vê o Gabriel hoje mais sênior do que há 2, 3 anos atrás? Ou alguma coisa que você conseguiu perceber na fala dele hoje, acompanhando? O que você consegue falar pro Gabriel e até tirar alguma dúvida com ele? Cara, o que você fez para conseguir chegar em tal lugar? O que você fez para... Pergunta pro homem aí. Não, cara, até parabenizar você, cara, assim, eu já tive essa conversa com o Alisson aí. Cara, é perceptível a mudança, assim, da época que a gente tava de faculdade para agora, quem veio e fala, cara, não é a mesma pessoa. Tá um cara diferente, né? Então você vê essa mudança, essa evolução. Parabéns por isso. Obrigado. Eu acredito, né? Aí eu vou deixar para você talvez falar, mas para mim o ponto-chave lá que aí vai para todos, isso vale para todo mundo, independente do negócio que ele tá ou não, é a questão do autoconhecimento. Igual você falou. Cara, você tem limitações que às vezes você se coloca na sua cabeça ali, que você fala, cara, isso aqui eu sou assim e pronto, acabou e não muda, né? Igual você acabou de falar. Cara, é treinável, é mutável, é você que tem que trabalhar, é você que tem que querer. Organizar suas horas. Organizamento, planejamento. Então tudo isso aí é treinável, né? Exato. Acho que tem uma coisa que eu já falei para alguns funcionários que tinham vontade de desenvolver dentro da empresa, né, que foram funcionários meus na época de gestão. Uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha época de gestão, depois que eu tive o treinamento, eu consegui, além de crescer, fazer pessoas crescerem junto comigo. Parabéns, isso é uma função que me alegrava e que me deixava feliz, sabe, em executar. Muito satisfatório. E um filme batido aí que chama Coach Carter, né, onde o time de basquete lá tinha que ter disciplina, não era só ter habilidade no basquete, né? Então eles tinham que ir bem na escola e tudo mais. E o sentido de união, né? Quando um que era muito bom no basquete e não conseguia ter disciplina,
né? Então o grupo falou, ó, vamos pagar o que ele precisa aí, no caso lá eram flexões e exercícios, né? Para ele conseguir, né? Então teve a reintegração e é um filme que bacana, que fala sobre vida pessoal, tá? O tema é basquete, mas que fala totalmente de vida pessoal, disciplina e desenvolvimento como pessoa e profissional. Se você pudesse escolher um curso para você ou receber ou ministrar, com algum tema que para você é desafiador ou que você manda bem, qual seria esse? Então, me fala aí pro pessoal de casa também um curso que você ministraria, do que você já viveu, da sua experiência, e um curso que você gostaria de receber, que talvez ia direto ao encontro de te ajudar a mudar de patamar ainda mais para melhor. Rapaz. É na cabeça da cobra mesmo, toma aí. Deixar você pensando aí, eu vou falar Vai um lá. aqui, eu tenho na ponta da língua, Então cara. solta. É um que mudou também minha vida. Depois que eu fiz o curso, é basicamente isso aí, cara. O curso era para identidade e propósito. Pra você descobrir a sua identidade e seu propósito. Eu acho que todo ser humano tem que saber o propósito de vida dele e a identidade, que é se autoconhecer, né? Que o Gabriel tá falando aqui o tempo inteiro. Então, assim, se conheça e conheça o seu propósito. Você não tem propósito. Cara, busca um propósito que você vai ver sua vida. A minha mudou. Depois que eu descobri meu propósito e minha identidade. Exato. E falando disso aí, falando em gestão e operacional e tudo junto, né? Falando em propósito, gestão, operacional e tudo mais, tem de partir de um planejamento, tá? Que seria o propósito. E serve para a vida pessoal. O que você falou aí de vai mudar, realmente vai. Se você tiver um propósito de ter um carro, né? Você vai economizar dinheiro, né? E fazer o possível até você adquirir aquele Ou carro. até Se aumentar você a não renda. tem, né? Você vai passar na porta, você vai falar, hoje é segunda-feira, mas eu vou comer carne assada e vou beber cerveja, né? Você vai gastar dinheiro que seja à toa, tá? Tempo de qualidade é importante, né? De descanso, mas eu acho que tem dia e hora aí, né? Pra gente fazer isso, de acordo com o seu propósito, né? Se o seu propósito for comer carne e beber cerveja todos os dias, tá tudo certo, só que você não vai conseguir ter um carro, por exemplo, né? Ou vai. Sim, pegando esse Dependendo da comparativo, situação, sim, né? sim. Mas a gente tá falando de um cenário normal, né? Do que seria comum. Brasileiro médio, vamos falar assim. Exato. E se você fosse receber um curso, assim, você pudesse escolher um tema que, cara, eu acho que isso aqui, não que você esteja batendo cabeça, mas você acha que no Gabriel de 2, 3 anos atrás te facilitaria ou te agilizaria mais tempo? Você ganharia tempo se tivesse esse curso? Seria essa parte de propósito ou alguma outra coisa, você acha? Então, é porque dentro do curso também eu passei por isso aí, né? Por essa etapa, né? Por esse assunto, né? Mas acho que eu deveria, sim, aprofundar, né? Acho que um curso que eu teria aí, se tivesse um coach, por exemplo, para acompanhar por mais tempo, né? Porque eu sei que ainda tem coisa para melhorar, Sim. né? Esse é o fato, né? A gente sabe que a gente tem um ponto para melhorar, então a gente vai melhorar, certo? Agora, quando você acha que você limitou, né? Então você tá defasado. Você tá parado no tempo ali, provavelmente você não vai evoluir mais. Então, de prontidão assim, difícil falar um curso, mas eu gostaria de um acompanhamento, se você quiser falar. Vou falar o meu então. O meu seria foco e disciplina com hiperfoco e hiperdisciplina. Se eu conseguisse, eu sei que a gente tem ferramenta hoje, etc, mas eu vejo que no meu momento hoje de vida profissional, acho que eu preciso um pouco mais desses dois temas mais aprofundadamente. Eu sei que hoje a gente tem ferramenta que consegue ajudar, a gente falou no episódio anterior de IA, que pode ajudar também, mas uma das coisas que ajuda é andar com esses tubarões aqui. Você pode ter certeza que conversando com o Gabriel hoje, conversando com o Marcos diariamente, com o próprio Lucas, o Gabriel que a gente tá sempre batendo papo, inclusive a gente tá falando sobre arroba, né, de abate de fêmeas, acho que anteontem, né? Então, andar com pessoas que talvez sejam seu espelho na sua dor, né? Como o Gabriel falou muito bem sobre a parte de propósito, então talvez ele viu isso na profissional, viu isso no curso, e talvez próximo dele, ou pessoas que ele se inspirava, que se inspira, tinham esse propósito bem aflorado, bem definido. Então, seguir as pessoas que estão na sua, mais ou menos, próximo da sua linha de chegada, isso aí te traz mais perto dos seus objetivos a serem conquistados. Então pode ser até o coleguinha do lado da carteira, tá? Pode ser no mesmo período de faculdade, de escola,
profissional. A gente estava conversando hoje sobre o Júnior, né? O esposo da Thaís, que hoje trabalha na fábrica, tem desenvolvido um trabalho bem legal nessa parte de gerencial. Fala o nome do cara, Ariquemes. Arquimedes Júnior. Arquimedes é cidade, pô. Porra. Arquimedes Júnior, mas tá tudo certo. Ele vai lembrar, um salve, um abraço pro Júnior aí. Tem um curso bem legal que ele tá montando aí, depois a gente pode deixar o link também. E estar próximo de pessoas ou conhecer pessoas que estão naquela linha de chegada, né? Falando em linha de chegada, não sei se o Marcão quer completar mais alguma coisa com a gente aí. Já tá acabando? Rapaz. Não é possível. O homem. Lógico, não. Aqui Começou a ficar bom agora. Tem que marcar a segunda então, hein, papai? Você eu vem de acho novo? Eu acho que Na hora, é tem, só Gabriel. convidar. Acho que tem assunto pra mais um. Dá tempo de só completar uma coisa. Dá. Mas você Aí, que manda você no que negócio manda aqui, ué. E falando em tudo isso, né, a gente tem que acompanhar o mercado aí. Eu acho que o mercado está em transformação constante, né? E hoje a gente vê um gargalo muito grande aí de mão de obra, Pô, né? legal. Então você pensa o peso que tem a gestão para a gente manter mão de obra alinhada e qualificada. No tático ou no operacional, você tá falando aí? Ah, Tudo? Tá em tudo. Tudo. Né? E eu Não falo tá que geral, não é no então, agro, geral. não é no agro, é geral. Geral mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que vai ser mundial. Mas gente tem. Gente Não tem tem. gente disponível. Como é que é? Basicamente, O que você pensa? eu falo que tem mais. Para você ver a dificuldade, né? Antes a gente procurava gente e parecia que não tinha gente qualificada. E agora parece que tem tanto mercado que as pessoas ficam pingando, parece que não ficam satisfeitas, sabe? A impressão que passa é essa, né? Você vê que tem uma rotatividade muito grande nas empresas, Isso. né? A gente vê que os jovens de hoje, tá? Isso é estatística e a gente tá observando aí na parte de gestão, né, a dificuldade do jovem de se manter com a disciplina aí dentro de um trabalho, né, desde que eu me conheço, meu avô falava, né, um homem tem que criar lodo nas costas. O que seria isso? Caramba. É ficar constante ali, pelo menos até você atingir o seu próximo objetivo, né. Hoje o Gabriel da Biox teve que passar por todas as etapas, tá, não arrependo de nenhuma e foi necessário, tá em cada uma, por mais que antes eu achava que não tivesse num lugar bacana ainda. Tá? Então é isso, é você ter uma trajetória e como gestor, né, você saber fazer a diferença quanto à equipe e dar uma segurada na equipe, né, porque não tá fácil não. Eu tenho estudado isso aí, porque agora eu tô nessa parte de gerência aí, né? Do lado do funcionário, né? Eu falo assim, ó, fique até você aprender. Ah, chegou no seu limite, cara, não tô aprendendo mais nada aqui, aí é a hora de você passar pro próximo nível, né? Ou você subir na empresa para um próximo cargo, ou sair fora. Só completando. Não, pode Fala. Enquanto você tiver sendo satisfatório, o que eu te falo? Vou tentar me expressar aqui de prontidão, né? Enquanto aquilo ali estiver satisfazendo suas necessidades, tá? O dia que a empresa não satisfazer, tá? Você tá livre para sair, né? E tem que ser assim até para não frustrar de um lado do outro. É onde acontece toda aquela guerrilha que tem em términos de trabalho. Nunca passei por isso, graças a Deus, mas que a gente acompanha. Né? Por exemplo, qual que é o seu foco, Lucas? Né? Olha, eu quero trabalhar até construir a minha casa na minha cidade natal, um cara que tá longe, né? E levar a minha família e conseguir um trabalho lá. Vou adquirir experiência e conseguir construir minha casa, tá? Esse é o propósito. Agora chega num trabalho que você não tem foco mais, né? Acho que aqui não me satisfaz mais, sabe? Então ali é o seu ponto limite. Aí do lado da empresa, o que eu falo? Acompanhe o propósito do seu funcionário, cara. Se você quer que o funcionário... Se o funcionário é interessante para a empresa, você não quer... Cara, eu acho que tem que acompanhar. Essa geração nova, geração lá depois da nossa aqui, eles não... O interesse deles não é mais salário. Ah, vou ficar rico nessa empresa. Não. Eles querem que a vida dele tenha... como é que fala assim? Seja... ligada com a da empresa, que os dois andam junto. Então, a empresa tem que saber qual que é o propósito do seu funcionário. Muito e bom. Como que a empresa vai ajudar o funcionário a ele alcançar esse propósito. Essas empresas novas têm que estar alinhado com isso aí. Né? Exato. Principalmente no nível operacional e tático aí, cara. Você vai aumentar muito mais agora, é a tendência, né? O turnover nas empresas. O funcionário vai entrar na empresa, às vezes até gosta do jeito que a empresa vai, mas se não tiver um alinhamento com o propósito, ele vai procurar outra que atende.
Exato, e isso aí não é fixo, né? A gente conhece o propósito hoje de um funcionário. Vou citar um exemplo fácil, tá? A gente pega alguém que está com uma dificuldade financeira muito grande, devendo, tá? A única coisa que ele quer é um trabalho. Dinheiro. Tá? Então pronto. A gente consegue um trabalho, por exemplo, básico, né? Falar, vou inventar uma função aqui de, sei lá, vou limpar essa sala aqui, certo? Pronto, ele está satisfeito. Né? Porque ele está conseguindo sair daquilo que ele estava com problema. Né? Ele pagou a dívida dele, já muda. Passou um tempo, ele vai falar assim, cara, mas eu vejo todo mundo aqui sair na sexta-feira, eu também quero sair na sexta-feira. Então isso é atualizado sempre, né? Então por isso de você conhecer, né, em qual etapa está aquele colaborador, né, para a coisa realmente caminhar junto, né, para ter uma duração maior ou permanente. Ou mais curta também. Até mais curta. Né? Porque isso diminui o estresse, né? O Norbert também, né? Mas o contexto é que você esteja próximo do seu colaborador com as ideias e propósitos dele para que você consiga, como empresa, extrair o máximo e o colaborador também extrair o máximo que a empresa pode dar, porque os dois ganham, né? Exato. Os dois ganham sempre. Tem que ser assim, né? Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser o funcionário vai dar o tempo dele para a empresa, né? E a empresa vai dar o capital para o funcionário. Exatamente. Né? E se conseguir conciliar os dois, cara, é ótimo. Como é que é o seu propósito? Cara, tem que ajudar, cara. Tem que ajudar, porque do mesmo jeito que eu tive muita dificuldade, esse pessoal que tá chegando agora também tem dificuldade, cara. Eles têm dificuldade de saber o que eles querem. Às vezes nem sabe o que quer. Nem sabe. Né? Construir um norte junto, por que não? Né? Fala, Marcão, solta. Chegando no tempo final aí, o que você me diz desse bate-papo aí? Sensacional aqui, cara. Gostou? Eu tô como telespectador aqui, aprendendo pra caramba, cara. Tô impressionado aí com o nível da discussão, cara. Muito bom. Quer deixar alguma palavra? Não, eu tô satisfeitíssimo com o Gabriel, cara. Monstro sagrado, falei pra você? Sagrado, vai ter que voltar mesmo. Igual eu vou fazer questão de você voltar. E eu vou te cobrar. Agora vai ser eu que vou te cobrar. Não, voltar. Não, eu gostei demais do papo, cara. Adoro esse... Não sei se é porque agora eu tô sofrendo muito com isso. Isso então, é bom também, porque faz evoluir. Chama muito, né? Eu tô começando a estudar, então isso começa é um assunto, pra mim, hoje é um assunto bacana, né? Um assunto que me agrada. Te faz evoluir. É porque também. Agora você faz parte dele, né? Agora você sente a dor do que é isso. Sim. Então. Quer deixar um recado final pro pessoal de casa aí, Gabriel? Agradecer alguém, fica à vontade. Principalmente agradecer, né, a oportunidade de passar essas informações. Acho que se tivesse isso naquela época que eu estava formando, né, talvez teria sido menos doloroso, né? Mas o objetivo da escola é esse. É esse. É passar a informação. Passar a informação para quem tá precisando dela. Independente do nível, tá? Independente do nível. Colaborador, tá na faculdade, tá iniciando o ensino médio, já tá lá em cima, como nossos grandes amigos aí que a gente citou, o próprio Júnior, a gente também que já tá, graças a Deus, um nível mais acima. Independente do nível, o negócio é ajudar. Fala aí. E às vezes, assim, falando como Gabriel, né? Hoje me encontro aí realizado, né? Por vezes não me senti antes, mas hoje me encontro realizado pelo processo que eu passei e aonde eu me encontro hoje, né? Então, às vezes, a gente não consegue controlar e nem consegue saber exatamente até onde a gente vai, né? A gente almeja, mas a gente não sabe se vai conseguir realmente. Mas o que a gente deposita de energia nisso, né? Tendo um propósito e a gente tentando, né? Provavelmente a gente vai chegar muito próximo, vai conseguir atingir aquele objetivo, né? Então é realmente animador isso aí, falar, né? É tentar dar uma injeção de ânimo aí na turma para a gente realmente pegar a causa, né? Não transfere para outro, né? Aquilo que deveria ser uma responsabilidade sua, uma energia que você deveria gastar, né, no negócio. Então é justamente isso, você como pessoa, né? Você como profissional, pega com seu propósito, né? E provavelmente você vai ter algo que você deseja ou até melhor, né? Ou próximo, né? Eu acho que seria isso aí, uma injeção de ânimo aí pra turma. Não sei se vocês concordam com isso aí. Plenamente, com certeza. Obrigado, Gabriel, tá doido. E é isso, pessoal, deixamos aqui essa etapa que a gente tá junto com o Gabriel, vai voltar com certeza. Um dia pra mim memorável, do lado do Lucas, do lado do Marcos, do lado do Gabriel aqui. Seja sempre muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. E aqui na escola a gente tá sempre sobre o ombro de gigantes. Fica à vontade, Lucas. Quem chegou agora não, quem tá aqui até agora bate o sininho aí, o sininho aqui, ó, aperta o sininho, se inscreve, mete o dedo aí, siga a gente da escola e vem com a gente. Compartilha. Ó, papo sério aí no final, senão a gente acabar, hein?
Ó, a gente, para poder levar mais informação, o nível de qualidade desse conversa para todo mundo, ó, a participação de vocês aí é Necessária. essencial. Necessária. Um conteúdo desse grátis, que você pega No free. conhecimento de Vascão. um cara desse aqui. Monstro, No free. monstro. Só uma curtidinha, um comentário, manda pros parentes, manda pra tia lá, fala, tia, pode assistir novela aí, vem assistir aqui, Vem ó. assistir a gente aqui. Então, Vai ter não as custa redes nada. sociais do Gabriel, embaixo tá? também. Não Mandem- perturba ele lá, só... Perturba. Pode perturbar, não tem problema não. Show de bola, pessoal. E muito obrigado. Uma excelente semana a todos e nos vemos no próximo episódio. Valeu? Um abraço. Até Obrigado. mais.